Olá, meus queridos, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. E deixa eu falar uma coisa: se você ouvir uns latidos aí do cachorro, não esquenta a cabeça. Tem uns 3 cachorros e não tem como, né, vedar a boca deles, como estão fazendo aí conosco youtubers, repórteres, enfim, a imprensa em geral está sendo calada nessa ditadura, né? Todos já conhecem, mas muitos fingem que não está acontecendo. A grande imprensa, a antiga imprensa e a esquerdista fingem que não está acontecendo nada, e a coisa vai se desgringolando. Bom, eu quero reagir aqui pela insatisfação, pela demora, pela negligência. Eles têm sempre dito que existe um plano, que estão seguindo um plano, mas as coisas vão se desgringolando, o povo sofrendo, implorando, sabe, lá de joelhos, já mais de 35 dias pedindo, rogando, e o exército, que tem como obrigação de intervir, porque está na Constituição, quando a coisa está na situação que se encontra, os poderes sobressaindo acima de outros poderes, sendo governado realmente por uma pessoa, que é o Alexandre de Moraes, como ditador. Ele determina, ele ordena prisões, sabe, só com a canetada, e ninguém toma providência. E o vídeo que eu vou passar aqui, o Bolsonaro falando, eu confesso com vocês que eu estou cansado de ouvir o Bolsonaro ficar falando, e aí ele diz, eu fiz algumas anotações aqui, aí ele fala assim, ele fala sobre que tem que tomar uma decisão. Ele diz que é melhor tomar uma decisão, mesmo que errada, do que não tomar uma decisão. Mas ele nem toma a decisão errada, não toma decisão nenhuma, e fica nesse caos aí que está. Então a gente vê que é só falácia, é só balela e não acontece nada. É a verdade, é verdade. E eu tenho pena dos patriotas que lá estão insistindo, pedindo, rogando, e as Forças Armadas enviam exército para a rua para ficar passeando, gastando óleo diesel para cima e para baixo, e não ocorre absolutamente nada. E também ele fala que o povo deve agir, que o povo tem que convocar seus vizinhos, que o povo tem que se informar, tem que se inteirar. Pelo amor de Deus, o povo está lá 35 dias pedindo, rogando. O que mais que esse cara quer? O que mais que as Forças Armadas desejam? Aí ele fala também que fica trabalhando dentro das 4 linhas. Que idiotice! Eles não trabalham dentro das 4 linhas, manda prender, soltar, e faz e acontece fora da Constituição, rasga a Constituição, e ele fica falando essas besteiras aí, dentro das 4 linhas, nada acontece. Disseram que entraram lá no STF, no STE, para que as urnas fossem, né, recontadas, porque houve erro, houve fraude, e se eles negassem, não fazer o que eles fariam intervenção. Já aconteceu, e não houve intervenção nenhuma, não houve prisão nenhuma, não houve esclarecimento nenhuma das urnas até agora, e o 9 dedos vai ser, né, diplomado agora dia 12, e acabou, já era. Então por que fica tudo esse circo? Por que fica fazendo esse circo e nada acontece? Tá certo? Então é complicado, e isso deixa a gente angustiado, triste, e sabe, sinceramente não sabemos o que fazer. Vem comigo, esse aqui é o canal Interagindo com Cristão, sou Paulo Oliveira. Seja bem-vindo em nome. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. Não temos uma briga da direita contra a esquerda. Temos o bem contra o mal. E o bem vai vencer. E o bem vai vencer. Se o povo estiver bem informado, tiver consciência do que está acontecendo, a gente ganha essa guerra. Alguns querem que ele seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer. Dentro das 4 linhas da Constituição. Dentro das 4 linhas da Constituição. Se o povo, cada vez mais, se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil.
que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Nos peça mais pra trás. Então, sabe que me lembra a história da invasão do cerco de Jerusalém pelo exército assírios, né? Onde Senaqueribe ele invadiu o Reino do Norte, levou todos cativos, né? Invadiu todas as cidades do Reino do Norte, e eles tinham um acordo com o Reino do Sul, que era Judá, e que eles tinham que pagar impostos, né? Uma vez por ano, uma quantidade lá de impostos, e o rei quebrou o rei Ezequias, ele quebrou esse tratado. Então as tropas cercaram Jerusalém e invadiram outras cidades de Judá também, e depois partiram para Jerusalém. Então aí Ezequias, com medo, foi lá e novamente ofereceu ouro, né, uma quantidade enorme de ouro que os assírios pediram. Tiveram que arrancar até as portas, né, do templo, né, que era de ouro, para dar a soma lá que o rei havia pedido, o rei lá da Síria havia pedido. Mesmo assim ele resolveu invadir. Então ele achou por bem que tinha que invadir, porque o rei Ezequias foi desaforado e tal. Aí começou a fazer afrontas lá, já cercada a cidade com soldados, fazer afrontas e zombava até do próprio Deus, né, até do próprio Yahvé, que havia abandonado eles e tal. Então durante o cerco, Ezequias, né, se vestiu de pano de saco, né, em sinal de luto, e se humilhou perante Deus e pedindo socorro, né. E ele tinha feito também uma reforma, uma estruturação no templo, né, para que os pecados fossem cessados, né, a adoração a outros deuses foi. Então ele fez uma limpeza, né, para que o povo voltasse a adorar Yahvé. Então o profeta Isaías, na época, né, garantindo que a cidade seria libertada, né, e que Senaqueribe cairia. Durante a noite, né, um anjo matou mais de 185 mil assírios, né, que Deus entrou na peleja. Então, aí eu trago isso para o nosso tempo, para a nossa época, e a gente vê hoje muitos profetas aí na mídia, mas muitos mesmo, pastores, enfim, de fora do país, dentro do país, e profetizando que não sei quem vai morrer, e profetizando que vai haver guerra, e profetizando que vai haver intervenção, e profetizando que Deus nos vai dar vitória, e profetizando, e falando, e profetizando. Então, tudo isso aí, sabe, nos traz tristeza, nos traz angústia. Eu me coloco na mesma situação, sabe, do rei aqui, lá em Jerusalém. Sabe, cercado por um exército poderoso, mais de 200 mil soldados, e se eles entrassem na cidade, eles iam matar todo mundo. Eles eram, sabe, carniceiro mesmo, eles furavam os olhos das pessoas, colocavam as pessoas espetadas em estaca, eles eram ruins, eles iam exterminar todo mundo ali, e o medo era grande, e não tinha mais saída. A única saída que ele tinha é confiar em Deus, se humilhar lá com um pano de saco, pedir perdão a Deus, reconhecer seus pecados, a sua miséria e pedir socorro. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ouviu. E o profeta falou, não, fica em paz, que a batalha é minha. Então o que nós podemos esperar? Que Deus nos socorra, que pelo menos parte dessas profecias que são ditas, que nós ouvimos aí nas plataformas, que são inúmeras,
lógico que muitas são criancices, meninices, mas eu creio que muitas são verdadeiras, que Deus tenha misericórdia, porque nós chegamos num ponto que estamos cansados, aflitos, e não vemos socorro, sabe? E não podemos confiar no homem, porque a Bíblia fala, se nós confiarmos no braço do homem, nós somos malditos. Então, esperamos que o nosso Deus, o Senhor da glória, nos socorra e de fato intervenha, sabe? E Deus trabalha assim, nos últimos minutos, no apagar das luzes, quando achamos que não há mais saída, aonde Deus intervém. Foi assim lá em Jerusalém. E mais de 185 mil homens, soldados, foram mortos durante a madrugada por um só anjo. Então, confiamos no Senhor, porque eu confesso que estou cansado, como cidadão, como servo mesmo, cansado mesmo. A gente vê a humilhação que eles impõem sobre nós, sabe, um massacre de todas as formas, sobre o povo, sobre as pessoas, e ninguém se levanta. Ou aqueles que eram a favor de Bolsonaro mudaram de lado, sabe, os traíram, continuam traindo. As Forças Armadas estão lá, que dormindo, colocaram na rua só para fazer uma média com a população, sabe, um cala-boca a população, mas não agem de fato. E os mesmos homens corruptos, imundos, sujos, continuam no poder, determinando as coisas ruins que irão acontecer a partir do ano que vem, se eles ficarem no poder. Então, continuamos orando e clamando a Deus pela infinita misericórdia dele, para que ele intervenha, de fato, que envie os seus exércitos, mesmo que nós não o vejamos, porque são espirituais, mas que nós sabemos que é ele que está agindo, porque as Forças Armadas estão aí estacionadas. Não sei qual o motivo, porque a Constituição dá a eles esse direito de agirem, mas não agem. Nós vemos no Peru, o presidente que foi eleito lá comunista tentou impor uma ditadura fechando o Congresso. Eles foram lá e agiram, prenderam, foi julgado e já foi destituído como presidente do país. E aqui não acontece absolutamente nada. Fica só nas falácias do presidente, só nas falácias, e há uma ameaça assim, meio que velada, meio que morna das Forças Armadas. E o povo continua lá pedindo, clamando, implorando. Que Deus do céu, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, possa ouvir o nosso clamor e intervir de fato, porque está ficando realmente dificílimo, muito, muito dificílimo. Amém? Olha, que Deus guarde vocês que estão aí, sabe, brigando como patriotas que são, brasileiros que são, católicos, evangélicos, espíritas, seja lá qual for a sua religião, mas eles estão lá pedindo apoio das Forças Armadas, para que amanhã não soframos ainda mais do que já estamos sofrendo no presente. Amém? Que Deus abençoe você, compartilhe se você gostou, faça um comentário, mas ore, porque está realmente muito difícil mesmo. Amém? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.